aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leia Preta Leia, lugar aqui onde a gente sempre produz conteúdos sobre literatura, cultura significativa e empoderadora, porque aqui nós acreditamos que a cultura e a educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar pessoas. Nós acabamos de entrar na última semana do mês de novembro, que é o mês onde a gente comemora o mês da consciência negra. Quase todos os conteúdos que a gente produziu nos meus dois canais, tanto Leia Preta Leia quanto o Freewin, foram voltados para os assuntos das negritudes. E aí no vídeo de hoje, praticamente o último vídeo do mês, eu quero propor mais uma vez a gente entrar naquele nosso quadro novo chamado Preta Docs, onde eu analiso aí uns documentários que são verdadeiros achados, verdadeiras pérolas que estão disponíveis tanto na Netflix e alguns no YouTube para vocês. Então, como a gente está nesse mês de consciência negra, eu queria fazer aqui uma resenha, um comentário sobre o documentário 13ª Emenda, que é um documentário da Netflix, ele está disponível na Netflix. Ele é de 2016 e é dirigido pela Ava DuVernay, que também é diretora do filme Selma, da Marcha de Selma, pelos direitos civis do Martin Luther King, em 2014. Para começar esse vídeo, eu quero, na verdade, explicar para vocês o que é a 13ª Emenda. Emenda, são emendas constitucionais, que são coisas que são adicionadas à Constituição. Os Estados Unidos têm uma Constituição aí que é de 1700 e alguma coisa, e ela é uma Constituição fixa. E aí, quando você quer fazer mudanças de leis, você tem que fazer emendas. A 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, ela é de 1865 e ela seria a equivalente à nossa Lei Áurea no Brasil, que foi a lei que aboliu oficialmente a escravatura, o sistema escravagista e os serviços forçados nos Estados Unidos, a servidão involuntária. Ela foi aprovada pelo Senado em abril de 64, depois ela foi aprovada pela Câmara dos Representantes em janeiro de 65, e depois ela foi finalmente adotada como lei federal em 1865, e o presidente da época era o Abraham Lincoln, que inclusive era uma pessoa abolicionista, que foi o cara aí que estava aí por trás dessa lei. E a gente tem que lembrar que essa lei, a 13ª Emenda, ela foi o resultado legal da derrota dos Estados Confederados na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que foi aquela guerra que durou 4 anos, entre 1861 e 1865, e partiu o país em dois, e ela surgiu por causa dessa longa controvérsia sobre a manutenção da escravidão nos Estados Unidos. Então teve os estados do norte combatendo os estados do sul, e durante esse período os Estados Unidos teve dois presidentes, que foi o Abraham Lincoln, que era o presidente dos estados do norte, e o outro cara, que eu esqueci o nome, vou colocar aqui, que era o presidente dos Estados Confederados. A emenda conta com 2 seções, assim como a Lei Áurea brasileira. Seção 1. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. E a seção 2. O Congresso terá competência para fazer executar esse artigo por meio das leis necessárias. E é exatamente em cima dessa primeira seção, que faz essa exceção de servidão forçada para a população encarcerada, que o documentário 13ª Emenda se baseia. O documentário 13ª Emenda, ele começa primeiro trazendo umas estatísticas bem assustadoras, Os Estados Unidos é conhecido como a terra da liberdade hoje, Democracia fortíssima, todo mundo tem liberdade de ir e vir, fazer o que quiser, mas na terra da liberdade, que só tem 5% da população mundial, que são entre mais ou menos 329 milhões de habitantes, é o país que tem 25% da população de pessoas encarceradas do mundo. Primeiro lugar, que são 2,3 milhões de presidiários hoje, comparando com 300 mil nos anos 70. O Brasil não está muito melhor, o Brasil está na 4ª posição, e aí em segundo lugar está a China, que é um país que tem 1,5 bilhões de pessoas, e a Rússia, ou seja, os Estados Unidos têm mais população presidiária do que esses países enormes, igual a China e a Rússia. Eles começam falando primeiro sobre a questão dos problemas do sistema prisional, porque agora, finalmente, os gestores estão começando a perceber. Eles privatizaram o sistema prisional muitas vezes, e o sistema prisional se tornou uma indústria. Porque no Brasil, por exemplo, o sistema prisional ele é público, pertencente ao Estado. Nos Estados Unidos existem muitas penitenciárias que são privadas, e a legislação per si, a legislação
relacionada a crime só faz com que essa população cresça. Eles falam também, fazem uma ligação entre a questão do encarceramento desse novo tipo de escravidão da população negra. E aí existe no início um cara fala que os brancos, a população branca hoje, ela é resultado das escolhas dos ancestrais, enquanto a população negra é resultado dos ancestrais que não tiveram escolha. E é bem isso que acontece isso. Quando o cara fala isso, ele está falando sobre racismo institucional. Ou seja, nós hoje ainda sofremos, nós, pessoas negras, ainda sofremos com o impacto das escolhas que os nossos ancestrais não tiveram direito de fazer. E aí eles começam falando que a 13ª emenda, que foi após a Guerra Civil, tornou inconstitucional que alguém seja mantido como escravo, ou seja, ela dá a liberdade e abole o serviço para todo mundo. Só que faz a exceção de criminosos, e aí se torna, isso logo depois da escravidão, se torna uma ferramenta de encarceramento em massa da população negra. Porque a escravidão ela foi um sistema econômico, né? Principalmente não era, do ponto de vista dos brancos, não era apenas um sistema de subjugação de pessoas negras, era um sistema econômico, e a economia dos estados do sul dos Estados Unidos era totalmente baseada nisso, assim como a economia agrária do Brasil no século XIX. Quando os estados confederados perdem a guerra, eles ficam, além de perder a sua força de trabalho escrava, eles estão quebrados. Né? O sul fica quebrado no fim da escravidão. E aí tem duas questões que se levantam. Primeiro, o que fazer com esse povo que era escravizado? Muitos estados do norte criaram legislações para tentar integrar esse pessoal na sociedade. Os estados do sul não. E aí juntou o que fazer com esse povo e como reconstruir essa economia. Exceção da 13ª emenda, ela é empregada imediatamente após o fim da Guerra Civil, e eles começam pela primeira vez no final do século XIX um surto de prisão de pessoas negras, principalmente homens negros, que eram presos na rua por qualquer coisa, crimes como, por exemplo, vadiagem, que a gente não sabe nem o que é. Provavelmente o cara estava na rua bebendo uma cerveja com os amigos, era preso. Pouquíssimo tempo depois dessas pessoas não terem sua abolição e se tornarem livres, elas tornam-se novamente massa de trabalho escravo para o Estado, reconstruindo assim a economia. E isso é interessante a gente ver, tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade, que é baseado no livro A Redenção de Shawshank, do Stephen King, que passa no estado do Maine, né? E lá é uma prisão e quase todo mundo é branco, porque é o estado do Maine. Mas no início, quando os presos chegam, o diretor fala, a partir desse momento, as suas bundas, os seus traseiros, pertencem a mim. Esse filme mostra os trabalhos escravos, né? Quando eles vão lá fazer os trabalhos e tal. E inclusive tem um sistema de corrupção em que o diretor dessa prisão estatal usa a sua massa de mão de obra para poder vender os seus serviços gratuitos, que são serviços escravos, para outras pessoas e ficar rico. Né? Então, nesse filme, que apesar de se tratar de uma população quase 99% branca, inclusive o personagem do Morgan Freeman no livro ele é branco, é irlandês, mas depois ele é se tornado um homem negro no filme, mas assim, mostra exatamente essa realidade. Os seus traseiros são meus, pertencem a mim a partir desse momento. Ou seja, vocês não têm mais direito, vocês não têm liberdade nem de decidir sobre nada. Os seus traseiros pertencem ao Estado. E aí é muito interessante porque durante o século XX, né, eles mostram como eles se aproveitaram dessa emenda para construir o estereótipo do negro violento, que é o que a gente tem até hoje, inclusive no Brasil, que criaram essa imagem do homem negro maldoso. E isso foi muito intensificado, segundo o documentário, por um filme de 1915 chamado Nascimento da Nação. O filme ele reconta, né, ele reescreve a Guerra Civil do ponto de vista das pessoas brancas, né? E aí ele tem cenas que mostram, por exemplo, violências sexuais de homens negros contra mulheres brancas. Tem até uma cena que uma mulher se suicida, uma mulher branca se suicida para não ser estuprada por um homem negro. Lembrando que a representação dos negros nesse filme é tudo blackface, tá, gente? É um homem branco com a cara pintada, é ridículo. E o homem negro é extremamente estereotipado. Principalmente, eles criam essa história do homem negro que é sexualmente incontrolável, que vai estuprar mulheres brancas. E quando a gente vê as estatísticas, principalmente durante a escravidão e depois, era justamente o contrário. Os níveis de estupro eram de homens brancos contra escravas negras, porque se você vê o livro Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, ela fala muito de como o estupro dos senhores brancos era uma ferramenta de coerção e de colocar a escrava negra no lugar dela. Que a escrava negra ela não tinha muita diferença de gênero entre o homem negro, né? Mas aí quando ela era estuprada, era para mostrar para a escrava que ela continuava naquele lugar de inferioridade feminina, que era animalesca, violenta e ultrasexualizada e pior. Esse filme fazia uma propaganda extremamente positiva da Ku Klux Klan.
A Ku Klux Klan já existia, ela tinha perdido aí um pouco de força, mas esse filme traz uma visão histórica distorcida que faz com que a Ku Klux Klan seja vista como uma visão heróica deles. E aí, nesse momento, nos Estados do Sul, cresce a popularidade da Ku Klux Klan, e não só nos Estados do Sul, como nos Estados do Norte. E aí faz com que cresça, nesse momento, uma onda de terrorismo nos Estados do Sul, de pessoas da supremacia branca contra pessoas negras. E aí eu gostaria de falar com vocês que esse documentário tem muitas cenas fortes. Ele não é um documentário para criança assistir, não é um documentário para pessoas sensíveis assistir, porque, por exemplo, nesse início já mostra várias imagens de homens negros enforcados, porque eles tinham esse ritual do enforcar o homem negro, né? E isso, inclusive, é o que justifica a imigração em massa das pessoas negras para os estados do norte. E aí algumas pessoas falam no vídeo, né? Não, a gente não imigrou para o norte porque a gente achava da hora. A gente imigrou porque a gente estava fugindo do terrorismo. E aí eles criam, na meados do século XX, as famosas leis Jim Crow, que foi as leis que criaram a segregação institucionalizada, porque foi segundo os políticos da época, era uma forma de resolver essa questão do terrorismo, era separar totalmente as populações negras, mas não era dar as mesmas oportunidades para populações negras segregadas, não. A população negra, ela não estava só separada da branca, ela recebia menos oportunidades e estava para sempre sendo tratadas como cidadãos de segunda classe. E foi justamente por causa da segregação que surgiu o nascimento dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, porque os negros não queriam ser tratados como cidadãos de segunda classe. Só que o movimento dos direitos civis, que eram movimentos majoritariamente pacíficos, tinha obviamente o seu braço armado, né, mas eram pacíficos, começaram a ser pintados pelo Estado como movimentos terroristas e criminosos. Então essa visão da pessoa negra como criminosa foi inclusive reforçada aí. E aí nesse momento dos anos 60 acontece o quê? Existe o baby boom no pós-Segunda Guerra Mundial e a população dos Estados Unidos, tipo, sei lá, triplica. E ao mesmo tempo o nível de crimes triplica, porque tem mais gente. Mas aí o que o Estado fez? Culpou os movimentos de direitos civis pelo aumento da criminalidade. No período dos pós-anos 70, começa finalmente a era do encarceramento em massa da população negra. Porque é o início da era Nixon, do presidente Richard Nixon, que cria a lei do Law and Order. É uma lei que recrudesce o combate contra o crime, você combata com mão de ferro o crime. E o Nixon cria essa luta contra os movimentos civis, todos, porque vocês têm que lembrar que na década de 60 foi onde surgiu o movimento feminista de rua, né, o individual é político, o movimento de direitos civis e o movimento LGBT. Então o Nixon usa dessa questão para criminalizar os movimentos civis, e o que ele faz? Ele usa da questão das drogas para fazer isso. E mulher era tudo hippie que usavam maconha e os negros que usavam heroína. Então ele usa a guerra contra as drogas para colocar essas pessoas, principalmente negros, na cadeia. O documentário é muito interessante porque ele conta com depoimentos de ativistas políticos, ele conta com depoimentos de estudiosos dos negros, como a nossa querida Angela Davis, que inclusive foi vítima desse sistema de criminalização do movimento civil. Ela foi presa na época do Richard Nixon, nos anos 70, né? E ela fala, inclusive, como essa questão de transformar o movimento civil em movimento terrorista foi uma ferramenta que fez com que ela fosse presa. Conta com depoimentos de ex-presidiários, que hoje muitos deles são ativistas pelo movimento, pela sabe, humanização do sistema carcerário. Também conta com ativistas anti-encarceramento e tem trechos maravilhosos que o documentário usa raps, né, e músicas de jazz, como de Nina Simone, por exemplo, que falam sobre essa questão do presidiário negro americano e fazem essa narrativa, e também usam a questão, né, de vídeos históricos junto com narrações, e tem uma parte que é muito interessante, para não dizer chocante, que é um discurso lá do Donald Trump falando como ele adorava, né, a época, os anos antigos, como eles podiam fazer o que eles queriam. Lembrando aqui que a família do Donald Trump tem uma ligação com os movimentos de supremacia branca, inclusive com a Ku Klux Klan. O Donald Trump é uma pessoa racista, todo mundo sabe disso, e não só racista contra negros, mas contra mexicanos também, né, contra latinos também. E mostra isso junto com cenas de pessoas brancas agredindo pessoas negras no meio da rua. E aí vamos para os anos 80, que é a época do Ronald Reagan, que é aonde realmente eles começam esse sistema de recrudescimento da lei para colocar gente preta na cadeia, inclusive é onde inventam a expressão nigga, né, que é uma expressão que significa
crioulo, e é uma expressão extremamente ofensiva mesmo em português. Niga e crioulo são extremamente ofensivos. Na época dos anos 80, é a época da recessão e a pobreza aumenta muito. Obviamente, assim como é feito no Brasil, o Ronald Reagan põe a culpa disso no aumento da criminalidade e na questão das pessoas negras usando drogas, né? E aí existe a guerra contra as drogas, que foi criada pela Nancy Reagan, que era a esposa do Ronald Reagan, que ela faz aquela Just Say No, simplesmente diga não, que inclusive foi uma campanha que até veio para o Brasil na década de 90. E nessa época aparece o surgimento do crack, que para quem não sabe é a forma de, digamos, a cocaína fumável, que é muito barata, de má qualidade e que acaba com a vida das pessoas, e o crack se tornou extremamente utilizado na população negra, porque a população negra era a população que estava desempregada, 90% da população abaixo da linha da pobreza na década de 80 era negra, e aí aparece o Bill Clinton e o George Bush, que são os presidentes já da década de 90, que criam realmente o sistema de combate ao crime, que é o que eles têm hoje. E o Bill Clinton, apesar de ser um democrata, ele criou a lei da terceira vez, que é aquela lei que se você comete um crime considerado hediondo, pela terceira vez você vai para a cadeia para o resto da sua vida sem direito a julgamento. E é isso. E nessa época é que nasce o estereótipo, né, da geração dos anos 80, que são uma galera, uns meninos aí que nasceram nos anos 80, nasceram na questão da recessão, filhos de famílias desfeitas, filhos de pais desempregados, que não tinham escola, que não tinham fé. Esses meninos criam o estereótipo do menino negro chamado de super predator, em inglês, que eram monstros, né? E o pior de tudo é que eles falam que o problema maior é que não só os brancos acreditavam nisso, mas os negros começaram a acreditar na teoria do superpredador. O documentário foca no apelo político em vincular essa questão da negritude com a violência, estupro e drogas para encarcerar os negros, tirando-os da presença dos brancos. E ao mesmo tempo, metade do documentário é dedicado para mostrar como que esse encarceramento não era apenas para separar os negros dos brancos, mas também para fazer com que essas pessoas negras e hoje latinas também se tornem mão de obra escrava para a indústria e para o governo, e como tem muitas penitenciárias privatizadas, isso acontece na China também, eles falam no documentário. A verdade é que os negros estão trabalhando de graça para o Estado, com aquela coisa de que vai diminuir aí a pena e tal, mas eles são obrigados a trabalhar, né, por cargas horárias enormes, e o nome disso é trabalho escravo. E aí, gente, a gente vem da questão do Brasil, né, que eu assisti esse documentário, começou a pipocar na minha cabeça coisas do Brasil, de como a gente também tem políticas, né, baseadas no racismo institucional para colocar meninos negros, principalmente, na cadeia. Embora no Brasil um monte de mulheres negras sejam presas indevidamente também. Um caso recente foi o caso do DJ Renan da Penha, que foi o cara que criou o Baile da Gaiola, que ele foi condenado em segunda instância no Brasil por uma tal de uma associação ao tráfico de drogas sem provas. Na época que ele foi preso já era demonstrado que não tinha provas. E aí ele foi liberado agora da questão do Supremo Tribunal, que liberou Lula, e depois o Renan da Penha e mais um monte de pessoas vão sair aí com essa questão da segunda instância do envolvimento. Era mais uma forma de colocar um funkeiro, criminalizar o funk e colocar o funkeiro na cadeia. Depois a gente tem o caso do jovem Leonardo Nascimento, aconteceu esse ano, que foi aquele menino que foi acusado indevidamente por um assassinato do jovem Matheus Lessa no supermercado da mãe dele. Ele foi reconhecido e foi preso na rua e ficou uma semana preso, sendo que tinha provas de que ele estava em outro lugar, e se não fosse pela família desse menino, que fez um estardalhaço para tirar ele da cadeia, esse menino estava preso sem provas até hoje. Pois é, pessoal, essa é a minha recomendação para vocês hoje, essa foi a análise hoje. Peço desculpas pelo vídeo complexo, né, comprido. Se você gostou desse vídeo e também quer dar suporte a esse meu novo projeto, por favor, demonstre o seu apoio, inscrevendo-se nesse canal e também deixando o seu like. Para você que chegou por aqui e me conhece pelo canal Leia Preta Leia, saiba que eu tenho um segundo canal chamado Friwine, que libera vídeos todas as quartas-feiras. Você também pode me encontrar no Instagram, no @LeiaPretaLeia, que sempre conta com esses conteúdos e outros conteúdos. E é isso. Tchau, tchau!